E agora também a gente queria te perguntar qual é o teu drink preferido, assim. Minha filha, eu gosto de coisa alcoólica, bem forte. Eu gosto de drink mais potente. O meu preferido, tipo assim, ó, todo final de semana, quando eu tô de folga, seja no sábado de noite, às vezes eu não tenho folga nem sexta nem sábado. Domingo de noite eu tô tomando um dry martini. Minhas amigas dizem, meu Deus, como é que tu consegue tomar isso? Porque ele é muito forte, né? O dry martini, ele é basicamente gin e o vermute seco, né? O vermute, o dry, aquele seco, aquele verde. Então, é basicamente isso. Ele é um drink mexido, então eu coloco ele no mixing glass, ou uma das partes da coqueteleira, coloca-se bastante gelo, mistura com uma bailarina, e quando ele fica bem gelado, a gente coloca numa taça de martini, aquela taça cônica, e ela já tem que estar previamente gelado, e o clássico é decorar ele com uma azeitona verde. Então, ele é bem seco e bem alcoólico. Mas, claro, eu gosto de whisky sour, de cosmopolitan, margarita, quando tá no verão, eu tomo muita margarita também. E agora vi até que tem uns bares que retornaram com um drink que dá até para vocês escreverem sobre a história dele, que é o Fitzgerald, que muita gente acha que pelo nome é um drink que vem lá dos séculos passados, e não é. É um drink recente, mas que ganhou gosto de muita gente nos bares aí do mundo. E é um drink maravilhoso, assim, para quem gosta de gin, é refrescante, e ao mesmo tempo tem poucos ingredientes, né? Só vai limão siciliano, gin, xarope e um pouco de bitter. Então, tipo, muito bom de fazer, dá para fazer em casa, dá para fazer e ganhar um bom dinheiro quem tem bar, então bem democrático, um nomezão, e as pessoas acham que é um drink pá, de 1900. E é super recente. Isso, A isso história do também. Dry Martini também é bem legal de falar. Pode falar. Não, sim, eu queria te perguntar também, quando que começou essa tua paixão por drinks, assim, há quanto tempo mesmo que tu começou a querer fazer isso, assim? Olha aqui, não divulguei isso, eu era menor de idade. Não, é verdade. Eu comecei a gostar de drink quando eu tinha uns 16 anos. Assim, gostar, que eu digo, não era uma pessoa que sabia de nada, não tinha conhecimento, mas eu ia para as festas das minhas amigas, porque na verdade eu ingressei muito cedo na vida acadêmica. Com 16 anos eu já estava na faculdade. Então eu já fazia engenharia química com 16 anos. Nossa. E bem louca, coisa, essa pessoa não tá certa. Aí eu entrei na faculdade, eu ia para as festas do pessoal da faculdade, eu era mais nova, e eu era a mais nova da turma mesmo. Todo mundo era maior de idade, eu era a única menor. Então, quando eu ia para as festas, eu via que o pessoal fazia essas batidas, sempre teve, né? Batida de não sei o quê, de leite condensado, de suco de caixinha, aquelas coisas de pó, aquela loucura. E vodka, geralmente é vodka, vodka, vodka. E eu comecei a olhar aquilo, eu disse, nossa, sabe? Eu achava bacana. Aí eu tomei um porrezinho, de um drink. Aí eu comecei a me interessar. Ai, quando eu ia para os lugares com a minha família, eu dava uma roubadinha na caipirinha, né? Meu pai ama a caipirinha, então eu dava uma roubadinha na caipirinha dele. Ele dizia, tu quer provar? Eu deixo tu provar. E eu fui gostando disso e comecei a pesquisar sobre isso leigamente mesmo, em casa, vendo. E comecei a ver muito vídeo de bartender. Vídeos de bartender mundo afora. E comecei a ver, acompanhar. Daí eu disse, quer saber, eu vou fazer um curso. E eu peguei e fiz um curso. Quando eu me tornei maior, fiz um curso de bartenders. E aí fiz um curso básico e depois fui gostando, me aprimorando. Participava de muitos campeonatos, né? Claro, eu só assistia, nunca participei, porque você tem que estar inscrito em algum bar, como bartender, que assina e tudo. Mas eu comecei a ver muito campeonato, assistir campeonato, e comecei para São Paulo. Menina, o negócio foi crescendo, comecei a gostar muito disso, estudar sobre as bebidas, né? Eu fiz vários cursos sobre o estudo de como aquela bebida ela é feita, quais são os sabores, os aromas, qual o processo de produção de várias bebidas. E isso fez com que eu entendesse mais justamente para criar um drink, né? Porque você precisa entender aquele processo e o que combina melhor com aquilo. Então, carta para mixologia, que tem umas mandalas gigantescas, porque parece aquelas coisas de cor, né? Vocês são do jornalismo, vocês já devem ter visto por aí aquelas mandalas de cor, que uma é contraposição da outra, então a gente começa a estudar isso para poder virar um mixologista, né? Para misturar as coisas melhor. E aí, por último, eu fiz um curso, que já faz um tempinho, já faz uns 6 a 8 anos no máximo, que eu fiz fora, que eu fiz em Fort Lauderdale. Aí foi quando eu fechei com chave de ouro. Eu disse, não, agora vou ficar mesmo só trabalhando com isso. Mas, claro, eu queria trabalhar, de fato, num restaurante meu. Tipo, se eu tiver um restaurante meu no futuro, que é um projeto,
eu gostaria sim de ter uma carta de drinks que Porto Alegre ainda não viu. Uma grande carta de drink com muita coisa criação e muita coisa clássica também, que tem os drinks clássicos, e apresentada da forma correta, porque eu já fui em alguns bares, inclusive alguns que eu já até dei consultoria, e no início ficou maravilha, depois os drinks começam a desandar, parece que as pessoas não seguem a ficha técnica, não seguem a receita, sabe? Então é bem delicado. Mas, ó, para vocês verem, já tem carreira. A minha vida de bartender, eu tenho 36 anos, então digamos que há 20 anos eu sou interessada por isso. E há mais de 10 eu trabalho com isso. E tu acha que é possível, assim, as pessoas, mesmo não tendo um bar, assim, como o teu em casa, só com alguns utensílios normais de cozinha, é possível realmente fazer um drink bom, assim, igual os de bar, e não ter que gastar tanto nele? É possível. Inclusive, uma vez eu fiz uma aula na Unicinos onde eu falei sobre isso. Eu disse, olha, você tem os utensílios básicos. Utensílios para coquetelaria, nossa, tem muito utensílio para coquetelaria. Mas até nesse materialzinho que eu faço do bar em casa para clientes, eu coloco só os principais. Se as pessoas quiserem investir, eu digo sempre que é bom ter uma coqueteleira, uma bailarina, né? As coisinhas, um dosador. Por que que o dosador também é importante? Eu explico. Por que que tudo ali faz sentido para você fazer todas as categorias de drink e que você pode montar um bar em casa, inclusive com poucas garrafas. Por exemplo, eu sempre digo qual é a bebida alcoólica, a base alcoólica que você gosta, para me poder montar os teus drinks. Tem muita gente que diz, eu quero drink feito só com gin e vodka. Com 2 Sim. garrafas, eu posso te entregar, meu Deus, 50 drinks diferentes. Você vai mudando só isso, sucos ou frutas ou especiarias, e o estilo de drink também que tu gosta, vai contando essa história, se é mais amargo, se é mais doce. Aí o que eu falei? Se você não quer investir, ou se você, eu não quero comprar as coisas, ou não me interessa em montar um bar em casa, mas eu queria de repente substituir esses utensílios de bar. Coqueteleira, tá? Não tenho coqueteleira, mas todo mundo tem um vidro de conserva em casa. Vidro de conserva. Pega o vidro de conserva, coloca o gelo dentro, coloca os ingredientes, fecha, só que não fecha tanto, porque quando você aperta, daqui a pouco você não vai mais abrir, depois que sacudiu. Então, fecha ele, dá para usar, por exemplo, um vidro de conserva, um vidro de azeitona, de pepino, dá para virar coqueteleira. Um dosador. Eu não tenho um dosador profissional, que é aquele que tem as marquinhas, que tem ali os mls e tudo. Não tem problema, você pode usar um copinho de shot, né? Aqueles copinhos de cachaça, aquilo ali, né? Ver um dosador de casa, e dizer dosador profissional. Ver aqueles dosador de casa e ver quantos ml tem aquele copinho, e aí de repente aquele copinho fica sendo a tua dose, né? Ou sei lá, uma tampinha de alguma coisa, sempre vem alguma coisa que tem uma tampinha maiorzinha, ou aquela tampinha do liquidificador, eu sempre vou falando. Para Sim. quem quer investir também numa coqueteleira que tenha 3 em 1, a coqueteleira tradicional, que depois eu posso falar para vocês, ela vem três utensílios em um. A base do copo, que pode virar o nosso misturador, a parte de cima, geralmente ela vem furadinha, ela já é uma peneira, e aquela parte menorzinha, a tampinha, ela é um dosador. Muita gente não sabe, mas aquela tampinha de cima, ela tem uma medida de 30 ml. A tradicional, porque agora tem umas que são umas tampas maiores, não sei o quê, mas a tradicional é 30 ml. Então, tu já tem ali um monte de coisa. Então, é um bom investimento. Mas não tem, bate no vidrinho de conserva. Outra coisa seria a colher de bar. Quem não tem uma colher de bar, uma bailarina, aquelas de suco, também é chamada bailarina, aquelas retas, pode usar uma colher de casa, normal, inclusive para medidas. Nossa, o que mais? Acho que os principais são esses, é o dosador, a colher, a coqueteleira. Geralmente, eu acho que é isso, né, que a Sim. gente mais fala, assim, o espremedor de limão. Eu também sempre indico ter um espremedor daqueles individual, né. Na operação de bar não dá sempre para trabalhar com individual, tem restaurantes muito grandes, então eles têm espremedor automático, né. Eu tenho, inclusive, de limão, que é um pequenininho, e o maior, porque você faz muito suco natural. E tem muita coisa, gente, fazer xaropes, eu ensino a fazer xaropes também em casa, porque tem gente que diz: eu adoro um xarope da Monan. Eu acho ótimo, os xaropes da Monan são maravilhosos, mas você ali basicamente é água e açúcar, e você vai pagar R$ 60 numa garrafa de água com açúcar saborizada, e muitas vezes nem é tão bem feito. Então, eu ensino a fazer isso, xaropes em casa, com fruta de verdade. Então, tem um mundo, assim, de coisas, sabe? Tu já criou algum drink autoral, assim, que tu pensou e criou do zero? Sim, Tu tem algum inclusive favorito, assim?
Tem o meu drink da minha formatura, porque quando a gente se forma ali na Unicinos, a gente também tem um trabalho que eles chamam, que é a nossa banca julgadora, o nosso TCC. Eu até digo, gente, eu não me formei em gastronomia, tá? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa para a NASA, porque eles pedem 3 trabalhos para a gente se formar. 3. Um trabalho escrito, que é o TCC completo, né? Completo. É um livro, porque você tem que fazer todo um estudo, tem que apresentar tema, blá, blá, blá. E você tem que apresentar cálculo do menu que você vai fazer, ou seja, tem uma prática, a gente tem que executar o menu inteiro como se fosse num restaurante, e são 10 passos esse menu. Ele começa com welcome drink, e depois tem um amuse-bouche, tem uma primeira entrada, uma segunda entrada, tem prato principal, aí você pode fazer 2 pratos e uma sobremesa, ou enfim, e você tem sobremesa, pratos principais, sobremesa, e ainda encerra com café, que você também tem que apresentar uma técnica do café, se você vai fazer prensado, se você vai fazer coado, se você... É todo o enredo. Então, assim, minha filha, a gente sofre para se formar em gastronomia nessa Unicinos, mas foi sempre. Aí, nessa formatura, você pode apresentar o drink que você quiser, seja criação ou um drink clássico, não interessa. O que importa é o que você vai contar da sua história dentro desse menu. Esse menu ele tem que ter um contexto, ele tem que ter um tema, mais ou menos por aí. E o meu tema era justamente sobre a condição marinha. Eu trouxe isso para um lugar que não tem litoral, né? Porto Alegre não tem litoral, não é uma capital litorânea, mas que tem essa coisa do rio, Guaíba, que também não é rio, mas o nome do meu menu era justamente o mar. Era uma forma de trazer processos de criação na cozinha, com pratos à base de frutos do mar, ou que lembrasse alguma história de frutos do mar, só que de outras... usando técnicas de conservação, por exemplo, de alguns frutos do mar, apresentação de pratos que, por exemplo, quando você não é litorâneo, como você comeria um ceviche, se você não tem o frutos do mar fresco. Então, eu fiz um ceviche que não é cru, ele é todo grelhado. E eu trouxe algumas técnicas para fazer, e a menção, né, que tem que ter toda uma menção, por que que você escolheu isso? Então, a minha história era trazer o mar também como um ecossistema muito importante para a nossa existência no mundo. Porque muita gente não sabe, quem não vive perto do mar acha que a nossa influência aqui no mundo não desequilibra esse ecossistema, e que é muito importante, já que ele é responsável pela produção de maior parte do oxigênio no mundo, né? Então, muita gente acha, é a Amazônia que é o pulmão do mundo. Não é, são os oceanos. Então, eu trouxe essa história da conservação dos oceanos, da conservação dos frutos do mar, para quem também não é marinho, para quem não está ali na beira do mar. E eu já comecei o meu trabalho com o Welcome Drink, que eu coloquei o nome de Ocean Sour, né? Porque ele é um sour, que é uma característica também de alguns drinks, eles têm sours. E, então, ele tem essa característica de ácido, ele levemente é salgado, que é a percepção de língua, de boca, que a gente chama, mas ele tem acidez, e geralmente ele não tem muitos ingredientes. Então, eu fiz esse drink, é um Ocean Sour, ele é à base de tequila, e vai licor de coco, aquele coconut, e eu usei também um pouco de Cointreau não, desculpa, eu lembrei do Cointreau agora, porque eu amo Cointreau, o licor seco de laranja, que é tipo um Cointreau, só que eu usei o Curaçao Blue. A minha ideia é que ele ficasse azul, depois eu vou mandar foto para vocês, e também usei clara de ovo, para que ele tivesse a espuminha, então as pessoas olhariam para ele e veriam o mar, a cor do mar, com a espuma do mar. Eu decorei ele com uma estrelinha do mar, que eu desidratei de uma carambola, né? Eu cortei a carambola, desidratei, então eu fiz a estrelinha do mar. Então a decoração era essa. Então ele tem o aspecto do mar e a estrelinha que decorava era a estrelinha do mar. E quando as pessoas provassem ele, e coloquei num copo snifter, que a gente chama, que é um copo cheirador, né? Ele é um formatinho assim que parece um copo para... Ele é para uísque e para conhaque. Então, quando as pessoas cheiravam aquele drink, elas sentiam, como eu passei para elas a instrução, eu queria que elas sentissem o cheiro que eu sinto quando eu vou no mar, das comidas que tem no mar, por exemplo, das coisas que tem a ver no litoral. Eu sou nordestina, né? Então lá a gente tem muito coco, muito abacaxi. Então, quando eles sentiam o cheiro do drink, eu ficava contando a história do que eu sentia quando eu estava em frente ao mar de lá, por exemplo, consumindo coco, abacaxi, frutas mais que são a cara do verão, assim. Eles adoraram a historinha, né?
Meus jogadores me deram 10 no drink, então esse foi uma criação. Mas eu tenho outros drinks também que a gente já criou. Inclusive no meu Instagram profissional tem uns drinks criados por mim para mulheres, drink para elas, que foi um mini projeto que eu fiz há um tempo atrás, que eu criei drinks para algumas seguidoras que me pediram. E aí eu fiz esse projeto e ensinei e deixei destacado, né? Então, trazendo características que elas me diziam. Elas, eu gosto de pimenta, teve um que disse, eu gosto de pimenta, eu gosto de drink bem alcoólico, e aí eu fui criando com elas. Então, eu troquei o WhatsApp com elas, através do Instagram, a gente trocou o WhatsApp, eu criei o projeto um dia e disse, vou fazer uns drinks para mulheres. Acho que era perto do mês de março, uma coisa assim. Quem tiver interessada, me procura. Aí elas me procuraram, a gente trocou o WhatsApp e a gente conversou por alguns dias e eu fui fazendo o drink. E quando o drink ficou no jeito que eu achei que agradaria a elas, eu passei a receita para elas, elas fizeram o drink delas em casa, elas aprovaram, ou disseram, eu acho que faltou um pouquinho mais de álcool, acho que tu diminui o álcool, o doçor, enfim. A gente foi equalizando, quando elas diziam exatamente isso, aí eu publicava a receita nos stories nos finais de semana, porque quando eu tô em casa também eu faço bar aberto, que aí eu ensino um drink sempre no meu Instagram, nos stories. Então eu ensino, boto as quantidades, se é batido eu bato, e no final eu faço o resumo do drink, coloco a receita e o modo de preparo, e depois eu salvo também nos destaques para quem quiser fazer. Drinks clássicos e criações também. Então tem algumas coisinhas. E que tu é nordestina, há quanto tempo agora tu mora em Porto Alegre? Agora, 13 anos que eu moro em Porto Alegre. Faz 13 anos, eu sou maranhense, e a minha faculdade de Química eu fiz no Piauí, e morei na Bahia, porque eu também fiz um curso dentro, assim, do meu curso, eu fiz toxicologia de contaminantes químicos. Na época, eu tinha, assim, uma pequena loucura de que se nada desse certo, eu ia virar perita criminal, um negócio assim, meio... Eu tinha muita vontade de fazer, eu acho que eu assistia muito aquelas séries policiais, e aí eu cheguei a fazer alguns trabalhos dentro do IML. Então, um negócio assim, fantástico. Aí eu fui para Salvador, fiquei 1 ano e meio em Salvador, depois eu voltei para Teresina. Aí quando eu estava em Teresina, eu conheci o meu esposo, que é gaúcho. Aí mudei-me para cá. Aí estou aqui há 13 anos. 13 anos, fez agora, no mês passado. E uma pergunta do tipo de comidas que combinam com esses drinks, por exemplo, finger foods, assim, tem alguma coisa que tu recomenda, assim, para o pessoal que quer beber algum drink e algum aperitivo junto, assim? Sim, às vezes as pessoas têm... Essa pergunta é até boa, porque aqui a gente está criando agora essa história de coquetelaria, de você ir para um bar e consumir um drink, isso ainda é muito novo diante de outros países, né, mundo afora, que já tem uma cultura, né, de décadas, né? A gente vai para a Europa ou para os Estados Unidos, as pessoas têm uma cultura muito maior de consumir drinks em qualquer ambiente, inclusive, assim, desde o café da manhã, um brunchzinho ali no final, até baladas e noite e tal. E muitas vezes as pessoas têm esse preconceito de pedir um drink, porque às vezes você chega no restaurante e não sabe que você pode harmonizar também o drink, né? Você pode escolher um drink e pedir uma entradinha que possa combinar. Opostos podem ser boas combinações, boas harmonizações, ou similares. Só cuidar com similaridade quando se trata de coisas doces. Por quê? Porque toda base alcoólica, ela suporta uma quantidade de dulçor. Então, se eu estou, por exemplo, eu vou pedir um long drink que é muito doce, como uma coisa muito doce. Eu não gosto de drink doce, eu sou péssima porque eu não gosto de drink doce, mas tá. Sex on the Beach, sabe? Que vai aquele monte de xarope, de grenadine, fica aquela coisa bonita, é lindo de se ver, mas ele é doce. Aí daqui a pouco você pede uma entradinha, tipo uma brusqueta, que vem um monte de geleia em cima, só um exemplo. Geleia, um monte de geleia de amora ou de morango, e só um pouquinho de queijo. Então você tem ali gordura e açúcar. Se você combinar aquilo, muitas vezes você vai salivar excessivamente, porque tem muito açúcar e o álcool não vai compensar. Enfim, então essa coisa aí você tem que cuidar. De resto é muito tranquilo. Acidez combina muito com coisa salgada. Só cuida um pouco também álcool demais e sal demais.
né? Uma coisa que seja muito salgada, tipo alguma coisa que tenha carne de sol, que já tem que ter aquela notinha, ou charque, que tem que ter aquela notinha de sal presente, ou bacalhau, né? Tem que ter aquele salzinho residual para caracterizar o prato. Aí você pega e vai consumir isso com um dry martini, por exemplo. Gente, é muito punch alcoólico com um pouco de sal, então isso desconforta dentro de boca. Mas já um whisky sour, que é bem alcoólico, ele tem uma nota cítrica que quebra isso do sal. Então é bem bacana. Então, cítricos com gordura em geral, com fritura, casa super bem. Com queijos, casa super bem. Então, muita gente não sabe que é possível harmonizar drink, sim. É bem legal, assim, essa historinha de harmonização de drinks.